noite, que a paz do Senhor Jesus Cristo e a sua graça esteja com todos. Nós hoje vamos fazer uma reflexão a respeito do tema o conflito entre a natureza e a humanidade. Mas antes de nós iniciarmos esta reflexão, gostaria de pedir que você se inscreva no canal e ative as notificações clicando no sininho. E também não se esqueça de me seguir no Instagram. E também compartilhar, porque assim nós podemos alcançar mais pessoas com esses estudos que nós entendemos que são importantes para o crescimento da fé cristã. Então, como eu havia dito, nós vamos meditar hoje sobre o conflito entre a natureza e a humanidade. Será verdade que a natureza é viva? Ela tem vontade própria. Nós sabemos que as organizações ambientalistas, aquelas pessoas que defendem o meio ambiente, tratam a natureza como um ser vivo. Nós sabemos que atualmente também a natureza está sendo muito maltratada pelo ser humano, porque há uma exploração desenfreada dos recursos naturais. Isso não é de hoje, isso vem ao longo dos séculos acontecendo. Se nós olharmos para as florestas, para os campos, que antes eram campos que produziam muito e hoje grande parte deles estão desertos, as florestas estão devastadas, os homens provocam problemas sísmicos com a explosão de bombas nucleares, quando fazem seus testes nucleares para aumentar o seu poderio bélico. Tudo isso vem contra a natureza. Os países fazem todas essas coisas e a natureza sofre a ação do homem, a ação devastadora do ser humano. Inclusive nós vemos derramamento de petróleo nos mares, os peixes, as aves são afetadas, a quantidade de toneladas de plástico que são jogadas nos rios, nos canais, nos rios e são levadas para os oceanos, contaminando os oceanos, prejudicando o meio ambiente, todo o ecossistema natural que é afetado pela ação humana na natureza. Mas, meus irmãos, meus amigos, nem sempre foi assim. A natureza foi criada perfeita. O Gênesis, o livro de Gênesis, nós encontramos essa narrativa a respeito da criação da terra, da criação da natureza. De acordo com o relato bíblico que está no livro de Gênesis, a natureza foi criada por Deus, perfeita e harmônica. Os mares ocupando o seu lugar na Terra, seu espaço determinado na superfície do planeta, e a terra seca tendo também o seu próprio espaço limitado pelo Criador. Em seguida, o Criador fez as árvores, os animais de todas as espécies e, por fim, foi criado o ser humano, representado pela figura de Adão. A esse homem foi conferido o direito ou privilégio de ter domínio sobre os animais e a faculdade de cuidar da natureza. Essa natureza que lhe daria o sustento, mediante o cultivo da terra, conforme se encontra no livro de Gênesis.
E essa natureza era representada pelo Jardim do Éden. Porém, o homem desobedeceu às determinações de Deus quanto ao seu proceder em relação com Deus, na relação com Deus e na relação com a natureza. O homem desobedeceu. E desobedecendo a Deus, ele foi expulso do Jardim do Éden e perdeu esse privilégio de continuar desfrutando das bênçãos naturais que ele possuía até então. E aquilo que ele sofreu passou para toda a sua descendência. Adão iria experimentar as consequências do pecado, do seu pecado, da sua desobediência a Deus, pelo sofrimento que ele e sua descendência teria de suportar. A própria natureza, com o pecado, com a desobediência de Adão, foi atingida e se tornou maldita por causa de Adão. E passou a terra a produzir espinhos e abrolhos, dificultando o cultivo da terra pelo homem, para que ele pudesse conseguir o seu sustento. Nós encontramos esse fato, esse registro, no livro de Gênesis, no capítulo 3, dos versículos de 17 a 19. Em segundo lugar, a relação do homem ou do ser humano, da humanidade com a natureza, como passou a ser daí em diante. No decorrer dos séculos, a relação da espécie humana com a natureza não tem sido amistosa nem pacífica. O homem tem buscado desbravar territórios inóspitos e desconhecidos, dominar e explorar rios e oceanos, além de modificar o relevo e destruir floresta para fins econômicos. Também destrói recursos naturais pela exploração desenfreada, extingue espécies vegetais e animais através dessas condutas. Apesar de tudo isso, a natureza ainda oferece à humanidade o sustento de que ela necessita. A terra ainda produz alimentos, mesmo no deserto, como nós vemos no deserto de Israel, que é fértil através da irrigação e produz frutas, flores para exportação. A terra que é estéril aparentemente, sendo cultivada com carinho, sendo cultivada com os meios necessários ao bom cultivo, ela produz. A natureza dá ao homem aquilo que ele precisa quando ela é bem tratada. E, meus irmãos, basta que o homem cumpra o mandamento de Deus quanto ao trabalho, que isso foi dito por Deus a Adão, que ele comeria o pão com o suor do próprio rosto. E o homem trabalhando a terra, cultivando a terra, ele consegue da terra aquilo que ele precisa para a sua subsistência. E obtém o alimento, o pão de cada dia, obtém os produtos que ele necessita da terra. Em terceiro lugar, a natureza tem vida e ação.
Para entendermos o conflito entre homem e natureza, é preciso nós considerarmos o fato de que não pode existir concórdia ou discórdia entre seres inanimados. Não pode o ser vivo questionar um objeto amorfo ou insensível e dele receber resposta. Ora, um ser inanimado não responde a um ser vivo. Portanto, por aí nós já podemos perceber que a natureza é viva. Se é fato que o ser humano vive em constante embate, constante luta com a natureza, também é fato que ela é viva e dotada de vontade. Essa é uma afirmação um pouco difícil de ser aceita. Porque, para o pensamento humano, somente os homens, em primeiro lugar, e os animais ditos irracionais são dotados de vontade própria e certo nível de inteligência. No caso, os animais. Vamos, portanto, analisar a Bíblia e buscar nela a resposta para essa questão que nós estamos trazendo agora nesse estudo. Vamos entender o que se acha escrito no capítulo 8, versículos 18 a 24, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. No texto, esse texto de Romanos 8, de 18 a 24, Paulo descreve a expectativa dos cristãos que esperam a redenção do corpo e a glorificação a ocorrer na segunda vinda de Jesus Cristo. Ele pontua que todos os filhos de Deus sofrem as angústias da vida presente enquanto aguardam a chegada do evento final, que é o dia do juízo final, o dia da volta do Senhor Jesus Cristo à Terra. Nesse discurso, o apóstolo Paulo inclui, prestem bem atenção, inclui a criação ou natureza como participante desse sofrimento e da corrupção como um cativeiro ou uma prisão, do qual ela anseia ser liberta. Ora, os seres humanos, os cristãos, os salvos, os filhos de Deus, aguardam a volta do Senhor Jesus para serem livres do corpo carnal, do sofrimento que a vida presente lhes impõe. Ao mesmo tempo, a natureza também anseia ser liberta do cativeiro da corrupção. A criação tem suportado angústias. Agora vem o mais importante desse texto. E geme. Igualmente aos cristãos. A natureza geme, conforme diz o texto. Geme igualmente aos cristãos, desejando também ser liberta e participar da glória dos filhos de Deus. Meus irmãos, quando o homem caiu no Éden, quando o homem caiu
em pecado, quando o homem desobedeceu a Deus e caiu, a natureza também foi colocada na mesma situação do homem. A natureza perdeu a sua beleza, a sua inocência por causa do homem. Por isso que no Gênesis, no livro de Gênesis, Deus diz que a terra é maldita, ou passou a ser maldita por causa de Adão, por causa do homem. Paulo diz que a natureza foi sujeitada à vaidade nesse texto de Romanos, ou seja, ela foi colocada numa situação parecida com a situação que a humanidade passou a viver então. Então a natureza também ficou presa no cativeiro, o cativeiro de Adão. A natureza sofreu também as consequências do pecado do homem. Por isso que ela geme e anseia ser liberta do cativeiro da corrupção. Quando as pessoas falam na Mãe Terra, dizendo que ela providencia a assistência aos seus filhos e por isso deve ser bem tratada, essa é uma forma popular de dizer que a natureza é viva, o que não deixa de ser verdade. Quando Paulo afirma que a criação está em cativeiro e suporta angústia, gemendo e ansiando pela liberdade, ele equipara a natureza aos filhos de Deus. Estes, os filhos de Deus, aspiram ser redimidos da corrupção da carne, enquanto a criação deseja ser renovada. Pela Bíblia, nós podemos verificar que a redenção dos homens e da natureza ocorrerá, irá acontecer ao mesmo tempo. Na segunda vinda de Jesus, a humanidade redimida do pecado e a natureza renovada por Deus irão se harmonizar. Conforme Paulo diz, ao afirmar que a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus para ser liberta da corrupção a que foi submetida. No livro do Apocalipse, capítulo 21, no verso 1, o profeta João afirma que viu, na sua visão, novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra deixaram de existir, e o mar desaparecera. O céu, o firmamento, deixou de existir. A terra, como nós a conhecemos, também deixará de existir. E João viu o novo céu, o novo firmamento e a nova terra que passará a existir quando Jesus Cristo voltar. Isso confirma o que nós dissemos sobre a renovação da natureza quando Jesus Cristo voltar. Quando Jesus Cristo voltar, haverá novo céu e nova terra. Em conclusão, nós sabemos que a natureza é viva e inteligente. Ela é composta por ecossistemas variados que se renovam a cada agressão da humanidade. Esse é o conflito que existe desde a queda de Adão, pois ele se tornou inimigo da natureza quando foi expulso do Éden. E a terra passou a lhe oferecer espinhos e abrolhos, além de dificultar o cultivo por ele. Tudo se tornou difícil
para Adão. A própria terra, como eu disse antes, sofreu as consequências do pecado, as consequências da desobediência do homem. Por que a terra sofreu essas consequências? Porque ao homem, por Deus, foi dado o domínio sobre a terra para ele cuidar do jardim, para ele cultivar a terra. E à medida em que o homem desobedeceu a Deus, Deus lhe retirou esse direito, essa bênção, esse privilégio de cuidar da terra. Portanto, a terra ficou abandonada pelo homem, porque o homem não tinha mais o direito de cuidar da terra. A terra deixou de ser o jardim do Éden, passou a ser uma terra inóspita, difícil, que necessitava de muito trabalho para que o homem pudesse conseguir dela o seu sustento. E aí essa inimizade de Deus com a terra é uma inimizade que aconteceu entre Deus e o homem. Se Deus é o Criador de todas as coisas, e o homem se tornou adversário de Deus, se tornou rebelde, se tornou avesso a Deus, também o homem se tornaria ou se tornou avesso, adversário, inimigo da natureza que Deus criou. Não só da natureza, como ser inanimado, como alguns dizem, embora não seja, mas de tudo que existe na criação de Deus. O homem é inimigo do próprio homem, como há um provérbio que diz que o homem é o lobo do próprio homem. Então o homem entrou em conflito com a natureza a partir da queda de Adão. Muito embora a natureza tenha dado ao homem aquilo que ele não fez por merecer, ainda hoje o homem consegue da terra o seu sustento. Nós vemos a quantidade de produção de grãos que o Brasil hoje tem através das grandes plantações de soja, de milho, de trigo, de arroz, de feijão, frutas. É a natureza que concede ao ser humano isso, muito embora ele não seja amigo da natureza pela forma como ele a trata, como ele cuida dela, da maneira relaxada, displicente, agressiva que o homem trata a natureza. Mas o clímax dessa inimizade será atingido quando o dia do Senhor acontecer, conforme está registrado na carta do apóstolo Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 10, onde está dito que os céus passarão com estrondo e os elementos em fogo serão desfeitos. No dia do Senhor, quando o Senhor voltar, no dia do Senhor acontecerá que os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos abrasados se desfarão. E a terra, ou a natureza, com as obras que nela existem, serão atingidas, ou a terra será atingida juntamente com as obras que nela existem. E então a inimizade entre o homem, entre a humanidade e a natureza cessará, porque a terra já não mais existirá como existia até então. Daí em diante, a harmonia entre a natureza e a humanidade será restaurada.
no reino vindouro, no reino que está por vir, no reino de Jesus Cristo, quando ele estabelecer o seu domínio eterno sobre toda a criação, sobre a natureza e sobre a humanidade. Haverá novo céu, nova terra. Esta nova terra, representada pela figura da grande cidade, da nova cidade, a cidade de Jerusalém, a nova Jerusalém que desce do céu, para nela habitarem todos os filhos de Deus, todos os salvos. A natureza não será mais como é. A natureza estará renovada, liberta do seu cativeiro, do cativeiro da corrupção, assim como também estarão libertos os homens salvos por Jesus Cristo. A natureza tem vida, a humanidade tem vida. Hoje o ser humano, a humanidade, vive em eterno conflito com a natureza, mas isso vai cessar quando Jesus Cristo voltar. Esperemos a volta dele. Aguardemos com ansiedade, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Aguardemos com ansiedade, esperando a redenção do corpo e também esperando a redenção da natureza. O Senhor nos abençoe hoje e eternamente. Amém.